Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre hepatites. Vamos esclarecer as formas de contágio, sintomas e tratamentos dos diferentes tipos dessa doença. Milhões de pessoas no Brasil são portadoras dos vírus B ou C e não sabem. A gente traz esse alerta também agora no programa. Estamos recebendo o médico hepatologista José Imar. O Câmara Aberta já está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Doutor Imar também, muito bom recebê-lo aqui hoje para essa discussão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre esse tema que é tão relevante e que a gente busca hoje esclarecer e orientar a nossa população. Doutor, quando a gente fala em hepatite, a gente está falando em qualquer inflamação do fígado? O termo hepatite, ele traduz uma inflamação do fígado. A causa dessa inflamação é que pode ser de várias etiologias, vários mecanismos, na realidade. Podemos ter hepatite, por exemplo, causada por medicações. Algumas medicações, em algumas pessoas susceptíveis, podem causar inflamação do fígado e isso vai dar todo aquele quadro clássico da hepatite. A hepatite também pode estar relacionada ao consumo abusivo de álcool ou a situações que denominamos de metabólicas. Exemplo, o fígado gorduroso. Mas o termo ele é mais classicamente usado para traduzir as hepatites virais, aquelas causadas por agentes virais e que podem ser transmitidas e contaminar outras pessoas. Mas todas elas são hepatites. Esse tipo causado por medicamentos, ele não tem como ser transmitido, ou tem? Não. A medicação ela é dependente de uma peculiaridade de cada indivíduo e um medicamento que em você, numa dose habitual. Estamos falando de uso normal da medicação, na finalidade adequada, na dosagem adequada, que em você não causou nada, talvez em mim, por algum motivo pessoal, metabolismo, características genéticas, metabolismo das substâncias, pudesse me causar um efeito colateral. Na realidade é um efeito colateral de algumas medicações e isso poderia agredir meu fígado, mas geralmente essas lesões medicamentosas, elas são de curta duração. Suspende a medicação, o paciente tende, em algumas semanas, eventualmente um pouco mais de tempo, regredir e ter a normalidade de sua vida. Então é um fenômeno não esperado, é um efeito colateral não previsível até da medicação, mas reversível. Existe uma recuperação completa. Medicamentos específicos para determinados tratamentos? Que tipo de droga? As classes mais comuns de medicações que causam esse tipo de alterações são os antibióticos e os anti-inflamatórios. Qualquer outra medicação também pode, mas é muito mais frequente com anti-inflamatório e com antibióticos de uso até, de certo modo, corriqueiros. Amoxicilina, azitromicina, mas lembrando sempre que não se deve evitar usar essa medicação por receio, caso tenha sido indicada para um tratamento prescrito por um médico. Antibiótico é uma medicação de uso exclusivo sob prescrição médica, não ter receio de usar, mas monitorar que se durante o uso da medicação começa a ter sintomas, mal-estar, náusea, vômito, queixas gastrointestinais, a urina altera de cor, a coloração dos olhos começa também a se alterar, então procurar o seu médico para avaliar se está tendo um efeito colateral inesperado, que seria uma agressão hepática, uma hepatite, decorrente do uso dessa medicação. Doutor Imar, eu passei essa informação na abertura do programa. Milhões de pessoas no Brasil são portadoras dos vírus B ou C e não sabem. Isso é um problema grave de saúde pública, né? Exato. Essa afirmação ela é correta e ela é muito atual, até porque nós estamos num momento de mudança da perspectiva de terapia dos vírus das hepatites C no Brasil. Tanto o vírus A, e é engraçado um pouco porque nas hepatites virais os vírus são denominados por letrinhas. O vírus A, o vírus B, o vírus C, o vírus D e o vírus E. No caso do Brasil, na região Nordeste e a maior parte do país, o vírus A, B e C são os que têm grande importância epidemiológica. O vírus A é aquele que mais comumente se transmite na faixa ainda da criança para o adolescente. Ele é decorrente, na realidade, de transmissão por material contaminado com água, com esgoto, água contaminada com fezes. Então, a doença é relacionada a mais condições sociosanitárias. O melhor tratamento para ela é correção da oferta de água tratada e de esgoto da população. Mas esse vírus A,
ele não fica no organismo pela vida inteira, ele não cronifica. Nós pegamos o vírus, já 90% das pessoas nem sabem que pegou o vírus, você, eu, talvez tenhamos até tido esse quadro e não saibamos, e hoje, se a gente fizesse exames de sangue, diria, você teve o vírus, mas eu nunca fiquei amarelo. Ele se cura em 100% dos casos. É possível, inclusive, doar sangue? Sim, para o vírus A, como ele não persiste no seu organismo, quem teve o vírus A não tem como persistir o vírus, não transmite para outro. Então, ele pode ser um doador de sangue. Isso não ocorre com o vírus B e C. Esses dois vírus, eles têm uma outra peculiaridade. A maior parte dos casos também são assintomáticos, e aí corrobora a afirmação que você nos passou, a pessoa não sabe nem que pegou o vírus, e a maior parte dos pacientes com vírus C, mais de 80%, não se curam espontaneamente. Eles pegam o vírus, têm um quadro assintomático, não ficam amarelos, não ficam com urina escura, e o vírus persiste por décadas até começar a dar sintomas numa fase já que chegou à cirrose hepática. Então, esse é o motivo pelo qual nós temos uma dificuldade de diagnosticar precoce, e com isso, ao diagnosticar na fase avançada, muitos pacientes não têm um resultado ideal de tratamento. Então, o grande mal de não descobrir que a pessoa tem o vírus é porque no momento que vai se manifestar lá na frente já é meio grave? Exatamente. Isso? Como o vírus B e o vírus C, eles não deram sintomas na fase inicial e persistiram a agressão lenta e continuada desse fígado por décadas, geralmente, esse paciente, quando diagnosticou a sua doença pelos sintomas que apresenta, não é mais causado pelo vírus, que ele geralmente não causa nenhuma sintomatologia. É causado pela perda da capacidade do fígado de trabalhar adequadamente, que é o que se chama de cirrose hepática. O paciente saiu de uma fase de fígado normal, com a inflamação decorrente daquele vírus, a fase de hepatite crônica, e evoluiu por décadas até chegar numa fase que chamamos de cirrose hepática. E aí ele vai descompensar com sangramentos, com surgimento de câncer de fígado, aquela situação de ascite, aquele aumento do abdômen com água na barriga. Isso porque essa doença já evoluiu durante muitos e muitos anos e esse indivíduo, infelizmente, não foi descoberto e, consequentemente, não foi tratado em tempo adequado. Mas nós temos tratamento. E esse que talvez seja o ponto mais importante de frisar. Diagnosticar logo e tratar. Como tratar quando chega nessa situação? Precisa de cirurgia, precisa... E a cura, de fato? A gente fala na palavra cura depois desse tratamento? Sim. Se a gente for separar um pouco aqui esses dois vírus que têm mais impacto na saúde pública, como estamos discutindo, o vírus B e o vírus C. Pegando primeiro o vírus C, que é o que nós estávamos já nos referindo, ele tem cura, mas quando nessa fase já de cirrose descompensada, o paciente já com perda de massa muscular importante, com água na barriga, você pode até erradicar o vírus, mas você, na maior parte dos pacientes, você vai precisar de substituir esse fígado. Então, o tratamento é cirúrgico, que é um transplante de fígado, que é um procedimento que troca o fígado doente por um fígado doador, e esse novo fígado tem que ser também novamente tratado em relação ao vírus. Porque lembre que você tirou o fígado doente, mas o vírus estava na circulação. Se eu coloco no transplante um fígado novo e não trato o vírus, eu vou então perder um segundo fígado. Mas existe tratamento, e o tratamento nesse ano de 2015, nesse mês que acabamos de passar, julho de 2015, foi feito o lançamento no Brasil do novo protocolo de tratamento do Ministério da Saúde para as hepatites virais, no caso para a hepatite C. E o Brasil incorporou as drogas mais modernas que existem no mundo e que são uma verdadeira revolução no tratamento. Até 2014, nós tínhamos tratamentos que levavam à cura de 50% a 55% das pessoas, mas um tratamento que era bastante debilitante. Eram medicações injetáveis, você aplicava uma vez por semana uma injeção, você tomava em média de 8 a 12 comprimidos por dia, diariamente, durante um ano, 48 semanas, para ter uma chance de cura de 50% a 55%, e com efeitos colaterais que eram limitantes, que levavam inclusive não só a perda da qualidade de vida, mas até morte de alguns pacientes. O novo tratamento, que se espera que seja disponibilizado ainda esse mês de setembro para outubro pelo Ministério da Saúde, ele modificou por completo. Você passa a ter um tratamento de 3 meses, apenas 12 semanas. O tratamento tem uma chance de cura de 90% a 95%, então quase que duplicou, quase a totalidade dos pacientes são curáveis do vírus C. E o tratamento são de 2 comprimidos, uma vez por dia, durante 3 meses, 12 semanas, 90 dias apenas. É uma revolução porque não só reduz o tempo, aumenta a perspectiva de cura, é muito mais fácil de ser aplicado, não tem nada injetável e principalmente os efeitos colaterais, eles são muito discretos, praticamente não tem efeitos colaterais relevantes.
Deve mudar aí, então, as estatísticas a respeito da doença nos próximos anos, né, doutor? Essa é a grande expectativa. O grande problema é que, apesar de nós termos hoje um tratamento tão vantajoso, tão eficaz como esse, talvez ele não modifique a evolução da epidemia de hepatite C na sociedade. Não porque o tratamento é ruim, mas porque não adianta nós termos uma arma extremamente eficaz se não acharmos os pacientes com vírus. Esse hoje é o nosso grande calo. E é fácil conseguir esse diagnóstico, doutor? A gente deveria, todo mundo, numa determinada idade, por exemplo, procurar ali uma vez por ano, ou num determinado período, fazer um teste? Esse é um ponto essencial. Como o vírus não dá sintoma, eu não sei se eu, ou você, ou minha esposa, ou nossos amigos, se eles têm vírus ou não. Então, o que se recomenda hoje em dia, enquanto política de saúde pública no Brasil, a sugestão das sociedades de hepatologia e de infectologia, as duas especialidades médicas que mais atuam, não são as únicas, mas estão mais na linha de frente do combate às hepatites, é que qualquer indivíduo, a partir dos 40 anos de idade, deveria, pelo menos uma vez na sua vida, fazer uma testagem. E a testagem é extremamente simples. Ela pode ser feita com sangue normal, colhido no laboratório, mas pode ser feita com a gota de sangue retirada da polpa digital, igual como se faz o exame de açúcar, o exame de glicemia. Qualquer pessoa pode procurar um posto de saúde, um centro de testagem autônoma e pedir para fazer a testagem para o vírus de hepatite C, e existe também para o vírus de hepatite B, embora não tão disponível na nossa rede pública. Mas para a hepatite C, aqui na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba como um todo, qualquer centro de testagem autônoma, você procurando espontaneamente, não é necessário o médico fazer a solicitação, você faz uma punção na ponta do seu dedo, na polpa digital, e com uma gotinha de sangue, em 10 minutos, você vai saber se você teve contato ou não com o vírus C. Se der positivo, você vai ser encaminhado para um ambulatório de hepatologia. Existem 3 serviços públicos que acolhem esses pacientes, 2 aqui no estado, na cidade de João Pessoa e 1 em Campina Grande, e você então vai ter a investigação, o diagnóstico e o tratamento. Se ele deu negativo, você não tem vírus C. Testar pelo menos uma vez é o recomendável, mas algumas pessoas têm um comportamento de maior risco, pacientes fazem diálise, pacientes que tomam sangue repetidamente por outras doenças, profissionais do sexo. Esses indivíduos deveriam fazer de um modo mais frequente, porque eles se expõem a situações de maior risco. Esse teste que é gratuito no SUS é só a partir de quem tem 40 anos ou não? Qualquer cidadão pode ir lá fazer? Esse teste, assim como a testagem do HIV, a testagem para o vírus C, qualquer indivíduo que procurar um centro de testagem autônoma, ele tem acesso e ele vai ser feito o diagnóstico de modo gratuito e imediato para ele. Não é obrigado a ter mais de 40 anos. Nós recomendamos que quem tem 40 anos deve ir. Quem tem menos de 40 anos pode ir. Acho que é uma questão talvez mais de ênfase. Por que isso? Porque as vias de transmissão do vírus C, elas estão mais relacionadas com sangue e material contaminado com sangue. Então, quem tem mais de 40 anos, você é mais jovem que eu, pelo que eu vejo, talvez não tenha tomado injeções com seringas de vidro. Mas quando eu era criança, eu lembro de ter tomado injeções com seringas que na época não eram descartáveis. E aquelas seringas, elas eram lavadas, esterilizadas, mas não era o suficiente para erradicar o vírus. Então, quem fez tratamentos dentários, tomou sangue antes da década de 90, quem tomou muita injeção, bezetacil, muito na nossa cultura aqui de João Pessoa da Paraíba, do Nordeste como um todo, se usava muito energizantes, se usava muito glucoenergan, dextrovitase, para jogar futebol, para uma festa. Era uma forma de ter uma energia extra para poder ter um rendimento melhor. Era um doping social. Mas aquela seringa e aquela agulha não era descartável. E ela era muitas vezes compartilhada. Então nós estamos falando de uso de uma droga lícita, não é uma droga ilícita, em que o problema não estava na medicação que era usada, mas no compartilhamento de seringa. A mesma coisa os indivíduos que usaram drogas injetáveis, cocaína, heroína, vários pacientes hemofílicos que há muitos anos atrás tomavam transfusão de sangue repetida e na época não se sabia que existia o vírus C. Esse vírus só foi diagnosticado na década de 90. Então, de 94 para cá, todo o banco de sangue é obrigado a fazer a testagem contra o vírus C. Mas quem tomou sangue antes de 94 pode ter recebido um sangue contaminado. Então, é uma sugestão de quem tem esses fatores de risco que citamos. O uso de seringas não descartáveis, compartilhadas ou não. Pessoas que tomaram sangue ou outros derivados de sangue no passado, que fizeram cirurgias
acidentes automobilísticos, fraturas, cirurgias cardíacas, principalmente antes da década de 90, 94 para baixo. Pessoas que têm comportamento de risco, ou seja, relações sexuais com parceiros diferentes, sem uso de preservativo. Todos esses indivíduos deveriam fazer testagem para as hepatites e para o HIV também, obviamente. Faz-se a testagem porque a via de transmissão é a mesma. E aí você identificando o paciente, você consegue tratá-lo e ter um resultado para o vírus C hoje de cura da quase a totalidade, a imensa maioria desses pacientes. A gente continua falando sobre esses tipos de hepatites e entendendo mais sobre o assunto no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa, mas a gente volta rapidinho. Fica por aí. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Câmara Aberta está de volta hoje falando sobre hepatites com o médico hepatologista José Eymar. Eu contava aqui durante o intervalo, contava aqui ao doutor Eymar, que na infância eu lembro de criança ainda na escola, de uma colega ter se afastado um tempo, passou um mês em casa mais ou menos, e a gente foi procurar saber o que era e ela disse, eu estou com hepatite, minha vida é ficar de descanso e comendo suspiro, comendo açúcar. Tinha essa história mesmo? O açúcar é favorável à cura de alguma hepatite? Tinha, e tem muita gente que até hoje não aguenta comer suspiro por causa dessa receita, na realidade, que não tem um racional justificável hoje em dia, mas que na época, a base do conhecimento da época parecia ser o mais acertado. O que provavelmente a sua amiga teve foi o contato com o vírus hepatite A, que é aquele primeiro vírus que nós comentamos, que ele é transmitido pelo material de água ou de alimentos contaminados com esgotos. Então ele sai nas fezes da gente, contamina verduras, legumes, água e por algum motivo a gente ingere esse alimento não adequadamente processado, tratado e pode adquirir o vírus. Esse vírus ele é mais frequente de ser acometido na população jovem, por um motivo simples. Você nasce, primeiros 2, 3 anos está muito protegido sobre a tutela materna, não anda descalço, não vai na rua, mas depois você começa a ter mais liberdade a pegar as coisas e aí pegar fruta na rua e brincar em terrenos, quando tem terrenos disponíveis ainda hoje, e termina se contaminando. Quando você ingere e se infecta com esse vírus, você vai ter, então, depois da cura, a produção de anticorpos. E você não vai pegar de novo esse vírus. Então, o vírus A você só pega uma vez na vida. A maior parte das pessoas que tinham isso eram quando crianças, nas décadas anteriores. Só que houve, nitidamente, nas últimas décadas, uma melhora da qualidade da estrutura sanitária do país.
Hoje a gente vê menos esgoto a céu aberto, embora infelizmente nas regiões menos favorecidas é frequente ver ainda latrinas e contaminação da rua e da água de onde se ingere esses materiais, mas de modo geral ocorreu uma melhora e isso se traduz para uma menor contaminação na idade jovem. Isso é bom, mas ao mesmo tempo isso traz uma outra situação. Se a pessoa não se infecta na idade jovem, ela fica na realidade susceptível, ela não produz anticorpos. E se na vida adulta ela entrar em contato com essas situações que nós citamos aqui, ela pode adquirir o vírus na idade adulta. E isso tem uma relevância clínica porque na criança a hepatite A é muito bem tolerada. 90% não fica nem amarelo, dos 10% que ficam amarelos, a imensa maioria evolui para a cura e apenas uma fração pode ter complicações que nós chamamos de hepatite fulminante. Quando você tem uma aquisição da infecção na idade adulta, depois dos 40 anos, esse risco de hepatite fulminante fica 10 vezes maior. Isso, durante algum tempo, o Brasil não tinha uma política de prevenção a essa hepatite A. A ação tem que ser por 2 mecanismos: melhorar a oferta de água e esgoto tratado e, ao mesmo tempo, vacinação da população. Nesse último ano, foi incorporado na vacinação das crianças que nascem a partir de agora, todas elas serem imunizadas, como já são imunizadas para o vírus B. Então, a longo prazo, há uma possibilidade de se erradicar o vírus A do nosso meio, através de campanha maciça de vacinação e, ao mesmo tempo, tão importante, tanto mais importante até, porque evita outras doenças, a melhoria sociosanitária também. O senhor falar em condições sanitárias, me vem na cabeça alguns países da África, por exemplo, que vivem guerra civil e que não têm boas condições. Isso torna, por exemplo, tipos de hepatite mais comuns, dependendo da região do planeta e das condições que aqueles povos vivem? Sim. A hepatite A ela é uma hepatite de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a terminologia mais usada hoje em dia, eufemística. Mas não diria que é só de países da África. Se você olhar a cidade de João Pessoa, nós temos bolsões de Suíça e temos bolsões de miséria africana. Então, nós temos, a poucos metros de onde temos a opulência da riqueza, temos o sofrimento de uma miséria, não só miséria material, mas miséria de oportunidades, miséria de acesso a serviços básicos de saúde. E isso, obviamente, a doença a doença é democrática. Ela não vê se a pessoa está de classe social alta ou baixa. Baixa oportunidade para que aquela doença que está numa área mais comprometida economicamente, ela migre para outras pessoas, para uma área mais bem estruturada sanitariamente. Além da hepatite A, que tem a ver com essa questão do esgoto, e com isso a África, regiões mais carentes dentro de um determinado país, de uma determinada cidade, são mais acometidas, existe também uma situação relacionada com o vírus hepatite B. O nosso país, o Brasil, ele não é um país uniforme do ponto de vista de distribuição das hepatites virais. A região norte do Brasil tem uma altíssima prevalência de vírus B da hepatite. E o vírus B é um vírus também preocupante. Ele é muito facilmente transmitido por sangue, material contaminado com sangue e por relação sexual. O vírus C não passa por relação sexual. O vírus B passa por relação sexual. Quando a gente fala de sangue, não estamos falando de grandes volumes de sangue. Uma pessoa que tem vírus B, se ela contamina uma tesourinha ou um alicate de unha, ela pode infectar a outra pessoa que vem utilizar o alicate de unha. Então, é uma recomendação que nós tenhamos o mesmo cuidado com tesourinha e alicate que nós temos com escova de dentes. Nós não usamos a escova de dentes da esposa, do filho. Não deveríamos também usar o alicate de unha, a tesourinha de um amigo, de uma amiga. E homens e mulheres que vão à manicure deveriam levar o seu material, porque eu não tenho a segurança de que o material da instalação da loja que eu estou procurando, que ele foi adequadamente autoclavado e esterilizado. Então, o vírus B, no Brasil, a região norte é endêmica, alta prevalência, no Nordeste, em torno de 2% da população. E essa probabilidade de transmissão está relacionada com coisas prosaicas, como um tratamento dentário, um alicate de unha, uma tesourinha. Isso a gente deve ter cuidado também no dia a dia. Esse exemplo que o senhor deu, eu acho que é bem interessante, porque eu vejo pouca gente dar atenção aí ao salão de beleza e
observar se foi esterilizado ou não, ou levar seu próprio equipamento. Eu acho que é algo normal que acontece diariamente em muitos salões de beleza Brasil afora, com milhares de pessoas, né, doutor? A gente já teve também um programa aqui que a gente falou sobre alguns casos de vírus, que eu lembro da nossa entrevistada citar que até o esmalte de unha, ele pode ficar ali por alguns dias até. Alguns vírus podem permanecer por alguns dias e só depois ser passado na unha de alguém e contaminar. Isso é possível mesmo? A mesma coisa é possível com o vírus das hepatites, não só o esmalte de unha, mas também material de tatuagem. Hoje em dia é um fator de risco para os vírus das hepatites B e C no passado, o uso de tatuagem, não pela tatuagem em si, mas porque o material que fazia tatuagem ele era não descartável. Hoje, com material descartável, sendo utilizado adequadamente, esse risco se evita. Mas a tinta, se ela é compartilhada por mais de uma pessoa, e o esmalte, na hora que você entra em contato com o dedo, com a pele, onde teve um sangramento, uma pessoa que tem vírus C, e você entra em contato com aquela tinta, o vírus fica ali alojado e dependendo da concentração de vírus no sangue da pessoa, dependendo de quanto de vírus foi levado para aquele esmalte, para aquela tinta, ele pode, teoricamente, transmitir para outra pessoa num intervalo de tempo curto, obviamente. Mas é uma via, sim, possível de transmissão. Esse é o motivo pelo qual todo material que entra em contato com sangue ou secreção deve ser de uso individual. E, obviamente, a relação sexual ela é importante que seja feita com preservativo para evitar não só o vírus B ou o vírus C, mas evitar uma série de outras doenças sexualmente transmissíveis. Estamos falando de sífilis, estamos falando de HIV, estamos falando de gestação não desejada, que é um problema de saúde pública, crianças de 14, 16 anos ficando mães, pais, comprometendo sua vida, porque não houve não só a prevenção dessas doenças que falamos, nem houve um planejamento, uma educação sexual adequada para essas crianças. O senhor falar em gestação, uma mãe com hepatite pode passar para a criança que está gerando e o leite materno também, por exemplo, pode passar hepatite? Teoricamente, sim, mas é muito mais benéfico a mãe amamentar o seu filho do que não o fazer pelo pressuposto de ter hepatite viral. As hepatites fazem parte do calendário gestacional. Durante o 3º trimestre de gestação, toda gestante deve fazer um teste para ver se tem hepatite B ou não. Sabendo que ela tem hepatite B, se ela fez um pré-natal adequado, e essa é uma outra batalha que nós precisamos implementar no nosso país para garantir uma assistência pré-natal ideal para toda a população, independente de classe sociocultural, econômica, raça, opção, qualquer que seja, garantir que nossas crianças nasçam em condições ideais e idênticas para toda a nossa população. Então, se a pessoa fez um pré-natal adequado, no 3º trimestre, ela obrigatoriamente fez uma testagem para hepatite B, e nós sempre estimulamos os obstetras a que façam também para hepatite C, como faz para o HIV. Então, se eu sei que ela tem vírus B no pré-parto, toda criança, quando nasce, por lei, ela é obrigada a ser vacinada nas primeiras 12 horas. Se a mãe tem também o vírus B, além da vacinação que ela recebe numa nádega, na outra nádega ela recebe anticorpos contra o vírus B. Com isso, você consegue impedir a transmissão materno-fetal. Então, é possível uma mãe com hepatite B passar para uma criança? Sim. Mas aí nós temos que ter tido uma sequência de falhas. Não descobrimos que ela tinha vírus B. Obviamente, se ela não sabe, ela não vai deixar de amamentar por isso. Mas não descobrimos que ela tinha vírus B. Não fizemos vacinação e anticorpos adequados. Feito isso, o risco para essa criança no vírus B é praticamente zero. No vírus C, não temos vacina, nem temos anticorpos protetores. Mas a probabilidade de transmissão da mãe para um filho, uma filha, pelo leite materno, assim como pelo parto, nas duas situações, é extremamente baixa. Deve amamentar, salvo se ela tiver fissuras, sangramento na mama, e ela deve utilizar, então, a outra mama que não está prejudicada. O tipo de parto também, se cesariana, ou parto via vaginal, ou parto normal, também não modifica o risco de transmissão. Então, pode ser feito cesariana, pode ser feito parto normal, e nas duas situações deve-se amamentar. E, obviamente, tem algumas situações excepcionais que precisam de intervenção médica com medicação no pré-parto, como faz no HIV. Mas é possível evitar completamente a transmissão mãe-filha dos vírus da hepatite B e também do vírus C. Informações importantes aí para todo mundo ficar sabendo. A gente já precisa encerrar, doutor. Muito obrigado pela presença, por ter vindo esclarecer esse assunto para a gente e portas sempre abertas aqui para o senhor. Eu que agradeço. Eu aproveito para deixar aqui uma última mensagem, na realidade, que é a existência dos ambulatórios de hepatites virais públicos no Hospital Universitário de João Pessoa, no Hospital Universitário de Campina Grande e no Hospital Clementino Fraga.
No nosso ambulatório específico do Hospital Universitário de João Pessoa, todo e qualquer paciente que chegue com a sorologia viral, hepatite B ou hepatite C positiva, pode nos procurar na quarta-feira de manhã, não é necessário agendamento prévio. Nós vamos checar a sorologia, complementar os exames que faltam e agendar a consulta para o mais breve possível, porque nós hoje temos a obrigação de curar, identificar e curar esses pacientes, já que as ferramentas terapêuticas que estão sendo ofertadas são extremamente eficazes. Com isso, eu agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente. Está dado um recado aí importante. O Câmara Aberta de hoje termina agora. Eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é o endereço da nossa fanpage, onde você pode rever nossos programas, deixar mensagem para a nossa equipe. A gente te espera lá. O nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo encontro. Tchau!